Bom, pessoal, vamos para a primeira aula do nosso curso de sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas, tá bom? Essa é a primeira aula onde a gente vai aprender ideias gerais, definições, conceitos e propriedades sobre esse tema que tem grande incidência nos vestibulares e no Enem também, tá bom? Então, eu comecei definindo algumas coisas aqui, coisas básicas, essenciais. Primeiro detalhe, a representação de uma sequência. Quando você quer falar que existe uma sequência, você pode escrever de um jeito bem pequenininho, só um AN entre parênteses, significa toda essa sequência daqui. A índice 1, A índice 2, A índice 3. Esse índice indica a posição do termo na sequência. Uma sequência não precisa estar em ordem crescente ou decrescente, pode ser uma coisa bagunçada, é apenas uma coleção de números. E aí elas são colocadas numa determinada ordem, mas não necessariamente é crescente ou decrescente, pode estar misturado, não tem problema. Outro detalhe é o seguinte, quando você quer representar a posição genérica de um termo da sequência, você coloca um índice genérico, pode ser um AN, pode ser um AK, pode ser um AI, é muito comum colocar uma letrinha para dizer a posição genérica do termo. Um erro muito comum é chamar o termo de posição N, que a gente chama de AN ou enésimo ou enésimo, isso aí tanto faz, é dizer que esse termo é o último termo da sequência. Isso não é verdade. AN é o termo na posição N. Se a sequência tem N termos, ok, ele é o último, mas a sequência pode ter N mais 1 termos, aí o AN é o penúltimo. Uma sequência pode ter, por exemplo, 2N termos, então tem AN na metade e depois AN mais 1 até 2N, a outra metade. Então não tem essa regra de AN ser o último, não. AN é o termo na posição N. Muitas vezes a sequência tem N termos e aí o AN é o último, ok, mas não é uma regra, tá bom? Eu coloquei algumas sequências numéricas aqui só para a gente ver alguns exemplos. Algumas coisas bem aleatórias, por exemplo, 3, 5, menos 1, 9, 15. Não estou querendo saber uma regra, uma lei de formação para essa sequência. Apenas eu coloquei os números de maneira aleatória. Aqui eu já coloquei números de uma sequência bem conhecida, que são os números naturais não nulos, né? Os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Aqui eu coloquei uma sequência de números pares positivos, 2, 4, 6, 8, 10. Não coloquei nem o zero, nem os pares negativos. Só um detalhe, zero é par, tá bom? Para quem às vezes confunde, zero é par. 2, 4, 6, 8, 10, assim vai. Aqui eu coloquei uma sequência 3, 6, 12, 24, 48, 96. Está dobrando, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. É um crescimento exponencial, tá bom? Depois a gente vai estudar direitinho essas sequências. 120, 60, 30, 15, 15 sobre 2, 15 sobre 4. Vai sempre metade, 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 como um decaimento radioativo. Tempo de meia-vida. Isso aqui é uma progressão geométrica, do mesmo jeito que aqui é uma progressão aritmética aqui também. Mas isso a gente vai ver ainda. Aqui eu coloquei uma sequência que nem é uma progressão aritmética, nem uma geométrica. 1, 4, 9, 16, 25. É muito importante a gente descobrir a lógica das sequências. É a busca dos padrões. Isso na ciência é muito importante, encontrar o padrão das coisas, né? O padrão de sequências, padrão de funções, padrões geométricos. E aqui, se você pensar um pouquinho, você descobre o padrão aqui dessa sequência. Esses números são os quadrados perfeitos. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Eita, pulei. Deixa eu ajeitar aqui. Olha aí, ó. Bom que eu já corrijo. 6 ao quadrado, olha aí. Opa. 7 ao quadrado, 8 ao quadrado, e assim sucessivamente. E tinha engolido o 6 ao quadrado. Então, assim, são sequências numéricas. Por enquanto, eu não quero dar nome específico para nenhuma sequência. Eu vou dar alguns exemplos aqui de situações mais conhecidas, para depois a gente começar as sequências conhecidas, tá bom? Se liga nesses próximos exemplos que são bem importantes para a gente começar a amadurecer o conceito, tá bom? Se liga. Aqui eu trouxe alguns exemplos de sequências só para a gente entender que tem sequência de todo tipo que a gente imaginar, tá bom? Comecei com esse. Isso aqui é uma sequência dos números chamados números triangulares.
Quem aqui nunca jogou ou nunca viu pelo menos um jogo de bilhar ou de sinuca, onde às vezes a gente arruma as bolas na mesa de sinuca como se fosse um triângulo? A sinuca normal, sinuca ou bilhar, não tenho certeza como é o nome correto, tem 15 bolas. E aí você arruma essas 15 bolas como um triângulo, porque 15 é um número triangular. Esses números triangulares são números que são empilhados, um em cima do outro, ó. Você põe uma bolinha aqui, depois coloca 2 e 1, depois 3, 2, 1, depois 4, 3, 2, 1, depois 5, 4, 3, 2, 1. E assim por diante, vai empilhando, fazendo tipo uma pirâmidezinha. E aí forma essa sequência. 1, 3, 6, 10, 15 e assim por diante. Tem uma lógica? Tem sim. Se você observar, daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 3, do terceiro para o quarto aumentou 4, aqui vai aumentar 5, no próximo vai aumentar 6, então o outro número seria 21. E assim por diante. Tem sequência de número triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, do jeito que você quiser. Você pode montar uma sequência de números espaciais, formar cubos, por exemplo, formar pirâmides, empilhamentos mesmo de pirâmide e assim por diante. Existe uma infinidade de possibilidades. Aqui é uma sequência onde a lei de formação está dessa maneira. O termo AN da sequência é igual a n-1 se n é par e igual a n mais 1 sobre 2 se n é ímpar. Pronto. O jeito que isso aqui está representado é completamente diferente disso, completamente diferente disso, completamente diferente disso. Por isso eu coloquei alguns exemplos bem distintos para a gente entender que tem várias abordagens, tá? Como é que a gente vai descobrir os números aqui? Vamos descobrir pelo menos, sei lá, os 5, 6 primeiros números dessa sequência. Preste atenção. Eu quero descobrir o primeiro termo, o A1. Espera aí aqui. Deixa eu ajeitar. Eu quero descobrir o A1. O A1 é o primeiro. O A1 é para N... Olha, A1. N igual a 1. 1 é ímpar. Quando N é ímpar, eu vou usar essa fórmula de baixo. Então, como eu estou pegando o A1, eu vou colocar N igual a 1. Vamos colocar 1 aqui. Fica 1 mais 1 sobre 2. Que vai dar 1. Então, A1 é 1. Agora, vamos descobrir o A2. Bom, 2 é par. Quando N for par, N é par. Se N é par, o termo é igual ao AN menos 1. De acordo com o que eu escrevi logo no início da aula, AN e AN menos 1 é a posição do número, tá? Se o AN estiver aqui, antes dele está o AN menos 1 e depois dele está o AN mais 1. AN é o que vai suceder o AN menos 1. Então, quando a questão, não sei, a fórmula, a função, a lei de formação, enfim, quando a sequência menciona que o AN é igual ao AN menos 1, está dizendo que o AN é igual a quem vem atrás dele, o antecessor. E no caso, como o N aqui é 2, quem é o antecessor de 2? É 1. Então, toda vez que for um número par, o N for par, o AN vai ser igual ao que vem antes, ao que vem atrás. Quanto é o A1? O A1 a gente descobriu fazendo a conta, deu 1. Então, o A2 vai ser igual a 1, então vai ser 1 também. Então, a sequência já tem 1 e 1. Agora a gente vai descobrir o A3. E aí a gente vai ficar nessa. 3 é ímpar ou é par? 3 é ímpar. Quando for ímpar, se N é ímpar, a N é igual a N mais 1 sobre 2. No caso do N, nesse caso é 3. Então vamos colocar o 3 aqui. Vai ficar 3 mais 1 sobre 2. Bota aqui. Isso vai dar 2. Então note que eu estou usando a de cima e a de baixo, a de cima e a de baixo, a de cima e a de baixo. Vai depender do N. Se N for ímpar, usa a de baixo. Se N for par, usa a de cima. Já achei o A3, vamos achar o A4. 4 é par. E quando N é par, o AN é igual ao AN menos 1. Ou seja, o AN é igual a quem vem antes dele.
o A4 vai ser igual a quem vem antes do A4. Quem vem antes do A4? O A3. E o A3 é 2. Vamos achar só mais um. A5, o próximo. 5 é par ou ímpar? 5 é ímpar. Quando N é ímpar, eu uso a de baixo. N mais 1 sobre 2. N é 5. Então fica 5 mais 1 sobre 2, que vai dar 3. Bom, então a sequência seria 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante, tá bom? Só um exemplo. Vamos ver essa. Esse é o tipo de sequência que muitas vezes aparece em concursos públicos, algumas provas para determinadas vagas de emprego. Eu já vi cair sequências com lógicas assim, até em entrevista de emprego, fazendo uma certa dinâmica para encontrar a lógica de sequência e tal. Então, se você parar para olhar, você vai descobrir a lógica disso aí, tá bom? É só uma brincadeira. Assim. Qual é o próximo termo? Quais são os dois próximos? Enfim. Essa sequência, quando você olha para essa aqui, primeiro, ela é bem fácil de você descobrir a lógica. Né? 1, 3, 6, 10, quando você fala meio rápido, não é tão óbvio, mas depois você para olhar, você percebe, está aumentando 2, está aumentando 3, está aumentando 4, está aumentando de 1 em 1. Nesse caso aqui, quando você olha 1, 4, 8, 8, 15, 16, ou seja, ficou igual aqui, depois ficou consecutiva, deu um pulo grande, enfim, coisa meio maluca, né? Mas se a gente olhar com cuidado, a gente vai perceber uma lógica bem bacana. Primeiro aqui, 4, pula 1, 8, pula 1, 16, pula 1, 32. Tá percebendo que está dobrando 4, 8, 16, 32, 64. Então, aqui é o A2, aqui é o A4, aqui é o A6, aqui é o A8 e assim por diante. Os termos nas posições pares, segundo, quarto, sexto, oitavo, décimo segundo e assim por diante. Esses termos nas posições pares, eles estão seguindo essa lógica. Dobra, 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 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Agora vamos tentar encontrar a lógica nos termos nas posições ímpares, tá? Olha, termo na posição ímpar não quer dizer que o número é ímpar, apenas a posição que ele ocupa. Como assim a posição? Primeiro, terceiro, quinto, sétimo, nono, assim por diante. Primeiro, aí agora ficou 8. Por enquanto não sei o que está acontecendo. Aí agora ficou 15. Opa, já dei uma pista. De 1 para 8 aumentou 7. De 8 para 15 aumentou 7. De 15 para 22 aumentou 7. Então os termos nas posições ímpares aumentam de 7 em 7. Esse é o A1, esse é o A3, esse é o A5. Então seria essa a lógica. Os termos nas posições ímpares aumentam de 7 em 7, os termos nas posições pares dobram. Então só para finalizar aqui esse exemplo, o próximo termo aqui é o A9. O A9 é uma posição ímpar. Está seguindo a lógica de aumentar de 7 em 7. Então se aqui é 22, o próximo é 29. E o A10 está seguindo a lógica das posições pares, de dobrar. Então se aqui é 32, pulou, o A10 é o dobro de 32, 64. Então, descobrir os próximos e qualquer termo que eu quiser eu posso seguir essa mesma lógica. Até aí, tudo bem. Essa aqui é mais uma brincadeira para você... Já caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática, para você interpretar essa questão. E, na verdade, eu fiz uma pequena adaptação só para citar que essa sequência é muito, muito particular. Elas chamam sequências que descrevem a si mesma. É bem engraçado, parece uma brincadeira. Se você lê a sequência, lendo, falando, você vai dizer quantos números tem de cada tipo. Vê que engraçado. Se você lê assim, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 6, bem rápido, não tem lógica nenhuma. Mas se você lê devagar, 2, 1, significa que tem dois números 1 na sequência. 2, 1. Vê se não tem duas vezes o número 1, aqui e aqui. Continua lendo. 2, 1, aí agora 3, 2.
3, 2 significa que tem 3 números 2. Vamos ver se é 1, 2, 3. Tem mesmo. Continua lendo. 2, 3 significa que tem 2 números 3. E realmente tem. E 1, 6 significa que tem um número 6. Deu para perceber? Qualquer coisa, lê novamente, pode pausar o vídeo e ler novamente. Vou fazer a de baixo para ver que segue também a mesma regra. Cada número diz a quantidade e em seguida qual é o número que está aparecendo essa quantidade de vezes. Então bora lá. 3, 1 significa que tem 3 números iguais a 1. Vamos ver se é? 1, 2, 3. Tem mesmo. Continua aqui. 1, 2 quer dizer que tem um número igual a 2. Um número igual a 2. Realmente só tem um. 3, 3 quer dizer que tem 3 números 3. E realmente tem. E 1, 8 quer dizer que só tem um número 8. Essa daqui, por exemplo, essa última. Novamente. 4, 1. Tem 4 vezes o número 1. Será que é verdade? 1, 2, 3, 4. Realmente. 3, 2. Tem 3 vezes o número 2 aqui? 1, 2, 3. Tem. 2, 3. Tem 2 vezes o número 3? Tem. Continua. 2, 4. Tem 2 vezes o número 4? Tem. 1, 5. Tem uma vez o número 5? Tem. 1, 6. Só tem uma vez o número 6. E 1, 8. Só tem uma vez o número 8. Então são sequências chamadas de sequências que descrevem a si mesma. O que é que eu fiz aqui? Coloquei alguns exemplos de sequências aleatórios, só uma questão muito mais de enriquecimento cultural do que cálculo propriamente dito, para a gente começar a entender como é que se comportam algumas sequências e aprender a calcular alguns termos, né? Por exemplo, aqui a gente teve que perceber uma lógica, aqui a gente teve que calcular mesmo, aqui também perceber um certo padrão. Se eu quiser descobrir um número lá na frente, eu tenho que ir de um por um aqui? Não, a gente vai aprender que tem maneiras de calcular termos lá embaixo da sequência. Então tem várias formas de fazer isso, tá bom? Fica ligado nas próximas aulas que a gente vai ter uma série de aulas agora aprendendo bem direitinho cada sequência, tá bom? Até a próxima!